Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Antônio Carlos Ferri. Estamos iniciando a nossa terceira aula de Sistema de Gestão Integrados, né? E vamos dar ênfase agora nesta aula de hoje aos stakeholders, né? Quem são essas pessoas? Como elas podem influenciar numa empresa, né? Então vamos focar também no direcionamento deles para os projetos de segurança do trabalho e qual é a sua importância e influência nos projetos, tanto do SGI quanto naqueles projetos focados para a segurança do trabalho, porque essas aulas são direcionadas para esses profissionais que estão aí em evidência ou que estão se formando em segurança do trabalho, tudo bem? Vamos lá, aula número 3, né? Todo mundo já sabe, resumo da aula 2, né? A gente vai lá tratar do resumo da aula 2. Na aula 2 a gente trabalhou como funciona o sistema de gestão integrado e como implantar esse sistema de gestão integrado, né? E hoje, na aula de hoje, então na aula 3, nós iremos tratar desses tópicos, stakeholders, né? Quem são essas pessoas, ou esses grupos, o que são, a importância, como eles atuam, né? Eles interagem entre si, tem conflitos? Vamos ver, né? Problemas, né? Problemas com stakeholders, né? Quais são esses problemas? Eles têm problemas? E através desses problemas, quais são, se geram conflitos, né? Provavelmente a gente vai entender aí um pouquinho de como isso pode influenciar nas nossas atividades de segurança do trabalho, também da sua atividade de segurança do trabalho. E no SGI, o que isso impacta para a empresa, né? Então, é aí que a gente entra para trabalhar um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Vamos lá então. O que é um stakeholder? Um minutinho para você pensar. Stakeholder, palavrinha. Lembrando que stakeholder não é aquele frango empanado que a gente costuma comprar lá no supermercado, já vem pronto e a gente só vai frita e come. Não é, tá bom? Então é só para vocês entenderem. Vamos lá? Um minutinho. Vamos lá, pessoal. Não vou deixar assim um minutinho, que é uma eternidade, né? Stakeholder é um indivíduo ou organização que tem um interesse em uma empresa, podendo afetá-la ou ser afetado por ela, por seu desempenho, seus resultados. Então, ele pode ser afetado ou pode afetar essa empresa dependendo dos seus resultados, né? Por seus resultados. São considerados stakeholders da empresa, entre outros, fornecedores, colaboradores, clientes, sócios e investidores. Em uma perspectiva mais ampla, até mesmo o governo pode ser um stakeholder. Olha quanta gente que tem interesse nessa empresa, né? Então eu tenho aqui uma empresa e todo esse povo aí tem interesse de alguma maneira. O governo, por que será que tem interesse? Né? O governo, por que será que tem interesse? O cliente, por que será que tem interesse? E o funcionário, tem interesse? O fornecedor tem interesse? Então, cada um tem seus interesses. E o interesse principal, então, é que essa empresa se desenvolva, cresça e, com isso, eles vão crescendo junto, né? O governo quer arrecadação de imposto, o funcionário quer melhorias salariais, crescimento e reconhecimento, o fornecedor quer aumentar suas vendas, né, para essa empresa. A sociedade, de uma maneira geral, ao redor começa a crescer também, né? Investimento aqui, comércio local começa a se desenvolver, entre outras. Esses são algumas perspectivas também do que é bom quando tem uma empresa se desenvolve, né? E qualquer perspectiva dos stakeholders. Para entender também melhor o conceito, podemos analisar o significado desse termo. Stake está associado com a noção de risco, né? Enquanto holder é aquele que segura ou possui algo, né? Ou seja, stakeholder é literalmente quem está segurando um risco, né? Em teoria, mais simplória ou mais centralizada, seria apenas aqueles que têm o dinheiro para investir na empresa, né? Que investe porque quer um lucro e que está correndo um risco de perder esse dinheiro, né? Mas, de uma forma mais abrangente, são todas as pessoas que têm interesse. Esse termo representa as pessoas que seguram o risco em razão do seu desenvolvimento da empresa. O investidor, por exemplo, segura o risco de perder seu capital, né? Então, né, esse é o significado e a tradução mais simplória do que é os stakeholders, né? E aí, se a gente separar as palavras stake, que é
correr risco e o holder, né, é quem assume esse risco praticamente, né? Então, o dono da empresa é o principal, né? Os investidores, os acionistas são os principais. Mas depois tudo que vem ao redor também tem interesse, também faz parte, né? E aí a gente muda. Os modelos e classificação dos stakeholders, quais são, né? No geral, existem dois modelos empresariais mais conhecidos, né? Mais conhecidos. O modelo baseado nos stakeholders, que a gente viu, e o modelo baseado nos shareholders, né? Shareholders são apenas os acionistas. Segundo o modelo stakeholders, a companhia é vista como uma organização social que deve gerar algum benefício aos parceiros do negócio ou às partes interessadas. Então, a sociedade tem benefícios? Em teoria, a empresa vai gerar benefício para essa sociedade, né? Quando ela se insere em determinado lugar, vou ser inserida, vou me instalar na cidade de Ribeirão Preto, de Araraquara. Então, consequentemente, aquela localidade vai ter os benefícios do desenvolvimento social, desenvolvimento de emprego, do desenvolvimento do comércio local, entre outras, além da geração de emprego, tudo isso, também tem a geração de impostos para ao governo municipal, que vai depois fazer mais investimentos, e aí é uma sequência, né? E aí também, né, ele também é conhecido como modelo de responsabilidade social, visto que objetiva o equilíbrio da sociedade a que pertence, possui valor social e retributivo. Então, ele ganha e investe, ganha e também retribui, né? Tem uma retribuição. É uma via de mão dupla, né? Eu ganho aqui, mas também tenho que entregar ali. Mas isso não quer dizer que também o stakeholder, principalmente a parte de os investidores, os acionistas, eles só investem ou dão algum benefício, porque eles também estão tendo algum retorno com esse, entre aspas, dar um benefício para alguém, né? E aí a gente vai avançando um pouquinho mais. Ó. Por outro lado, também existe uma vertente chamada de shareholders, né? O modelo de shareholders se encontra intimamente ligado aos acionistas, como a gente já viu ali atrás, um pouco antes, né, da organização, sendo o modelo mais utilizado durante a era industrial, aquele tempo atrás, começo do século XX e tudo mais, né? Nesse tipo de modelo, a empresa é vista como uma entidade econômica que deve trazer benefícios aos proprietários e acionistas, né? Então, enquanto os stakeholders, né, esse modelo, né, é visto como que tem que gerar benefícios para todo mundo que tem interesse nesse negócio, né, sociedade, governo e tudo mais, o shareholders, ele apenas pensa em gerar riquezas, né, e divisas, gerar lucro apenas para proprietários e acionistas, né? Então, esses são a prioridade. Sendo assim, por esse motivo, considerado um modelo de responsabilidade financeira apenas, e o outro é de responsabilidade social, e esse é responsabilidade financeira. Então, enquanto o stakeholders, em teoria, é de responsabilidade social, este é de responsabilidade financeira. Então, é assim que são, né, desenhados esses dois modelos. Ainda seguindo essa teoria, né, dos stakeholders, para a teoria econômica clássica, o proprietário do negócio é a única parte interessada, sendo a parte que realmente importa para a empresa, principalmente na hora de tomar decisões. Então, a teoria clássica, aquela lá da primeira revolução industrial, o que importa é os acionistas e os proprietários, né, na tomada de decisão. Nesse caso, o proprietário poderia ser o único ou o múltiplo, ou ainda poderiam ser, principalmente nesse caso, o proprietário, né, poderia ser o único ou o múltiplo, ou ainda poderiam ser os acionistas do negócio, por exemplo. De acordo com a Freeman, a teoria dos stakeholders, né, afirma que existem diversos outros componentes da sociedade que devem ser levados em consideração durante a tomada de decisão da empresa. São eles: organização, não governamentais, colaboradores, fornecedores, sindicatos, clientes, concorrentes, entre outros. Para ele, até as empresas concorrentes podem ser consideradas como stakeholders. Até os concorrentes, né, podem ser considerados parte desse negócio de interesse, né? A concorrente, opa, que coisa mais louca, né?
até o concorrente se interessar no negócio, em tese ele tem interesse mesmo em ter, quer que o seu negócio se afunde, né? Não prospere, mas faz parte. Então, essas duas teorias, a teoria mais clássica do shareholders e a teoria mais atual do stakeholders, enquanto uma, a shareholders, é mais pensando na teoria do financeiro, da revolução financeira, o outro é social, né? Da responsabilidade social. Um é responsabilidade financeira, o outro é responsabilidade social. Responsabilidade financeira, shareholders, responsabilidade social, stakeholders. Né? E aí a gente trabalha com stakeholders internos e stakeholders externos. Né? Shareholders, né? Os stakeholders podem ser classificados em duas categorias, internos e externos. Né? O primeiro grupo inclui os stakeholders que têm interesse na empresa devido a uma relação direta, né? Direta com ela, como a propriedade ou o investimento. Já o segundo grupo inclui stakeholders com uma relação indireta, como a comunidade afetada economicamente pelas atividades da empresa. Então, nesse caso aqui, relacionamento indireto à própria sociedade a qual ela está, a qual a empresa, essa organização estiver inserida, né, no seu negócio. Aí um quadrinho muito interessante para vocês entenderem, né? Aí vocês conseguem enxergar aí a empresa, né? A empresa no centro de tudo. Aqui, ó, tá até circulado já, mas eu vou fazer um círculo vermelho para vocês. A empresa no centro de tudo. E ao seu redor, todos os stakeholders possíveis, né? Aí a gente está falando de stakeholders internos e externos. Por exemplo, internos aqui, externos, a gente tem o governo, né? Então aqui, ó, pode colocar aqui externos, né? Externos, proprietários internos, defesa do consumidor, ó, aqui os órgãos que também afetam, então são de interesse, são externos, né? Externos, os clientes externos. Então tem vários aqui, só para vocês entenderem. A empresa no centro e os stakeholders ao redor dela, né? Todos com interesses, né? Alguns com interesses mais com interesses financeiros, como são alguns dos stakeholders internos, e outros com os interesses mais sociais, como a própria sociedade, pensando no desenvolvimento, entre outras organizações não governamentais também que pensam nesse sentido. Problemas com os stakeholders. Quando a gente tem muitos grupos de pessoas, né, que se alinham ou que demonstram interesse numa coisa, pode ser que os objetivos não sejam o mesmo, né? Então, ó, já ficou bem claro que stakeholders têm interesses na empresa. Os problemas começam a surgir quando os interesses dos diferentes stakeholders não estão alinhados. Isso pode gerar muitos problemas entre eles, né? Gera muitos problemas entre eles. Quando não se alinham, né, um tem quer fazer de um jeito, outro quer de outro, um tem um interesse numa coisa, outro tem um interesse de outra. Por exemplo, interesse dos stakeholders internos, tipo os próprios acionistas. Quais são os interesses deles? É lucro, só lucro. O interesse dos stakeholders funcionários. Quais são os interesses? Melhores condições de vida no ambiente de trabalho, melhores salários. E isso tudo gera gastos, em teoria, para esses investidores e acionistas que veem isso como salários, altos aumentos de salário e essas outras coisas como investimento, né, na qualidade de vida do trabalhador, como um gasto desnecessário. E com isso o lucro cai, né? O exemplo mais simples talvez seja do conflito entre investidores que buscam maior lucratividade, né, como eu já disse, possível, e colaboradores que desejam ser bem remunerados com seu trabalho. Do ponto de vista do primeiro grupo, olha bem, ponto de vista do primeiro grupo, benefícios e salários são custos que prejudicam o lucro. Um custo que prejudica o lucro e devem ser reduzidos. Então, quanto mais eu reduzo salários e benefícios, eu faço o quê? Eu aumento o meu lucro, né? Em compensação, do ponto de vista do segundo grupo, que são os trabalhadores, eles são os melhores salários e as questões de benefícios, eles são uma retribuição justa por seus esforços e devem ser preservados.
Então, aí já tem um conflito de interesses, né? E aí fica complicado, né? Porque aí já entra com a relação, quando tem esses conflitos, pode ter um outro grupo de stakeholders que entra na jogada, que são sindicatos, né? Sindicatos que vêm para defender o interesse dos trabalhadores, que dizem que vêm, ou que provavelmente vem querendo defender os interesses dos trabalhadores, e aí complica um pouco, né, essa situação de defender interesses, né? Então, de um lado vai ter os trabalhadores, do outro lado vai ter a empresa. E no final das contas, cabe aos gestores da empresa conciliar da melhor forma possível esses interesses ao conduzir o negócio. Comunicação, transparência são elementos para manter a harmonia entre os stakeholders, né? Então, melhor comunicar de forma clara e objetiva sempre vai ser a melhor forma de se manter alinhados os interesses dos stakeholders, né? E aí, quando a gente está falando de gestão, sistema de gestão integrado, da integração das normas, isso é importantíssimo, né? Uma comunicação bem eficaz para os principais stakeholders, principalmente aqueles que têm mais influência nos projetos, no negócio, né? E aí, quais são? Eu tenho dois grupos que são influenciadores neste caso, né? Para o sistema de gestão integrado, que são a própria empresa, né? Os acionistas que estão investindo e também os seus funcionários. Por quê? Esses são o que pode fazer dar certo ou errado. Por quê? A gestão integrada é vista pela sociedade, pelos governos, como coisas boas e agregadoras para a sociedade. Então, né, é assim que eles vão trabalhar. E para você que trabalha na segurança do trabalho, a boa comunicação de tudo aquilo que você faz na área de segurança do trabalho será importantíssima para a divulgação do seu trabalho. Então, a gestão da sua área, ela vai ser importante para que a gestão de comunicação da tua área vai ser importante para a gestão de uma maneira eficaz da gestão de segurança do seu setor, dos seus documentos, né? Olha, o que você está fazendo que está agregando valor para o desenvolvimento da empresa, que é de segurança do trabalho que você está fazendo. Então, divulgue, mostre para o seu gestor que ele vai ter condições depois também de defender você, caso surgir algum problema relacionado com este tema que você já solucionou. Agora, se ele não sabe, ele não tem como te defender, como te ajudar, como colocar para frente essas informações tão importantes e que agregam para o seu setor, né? Então, a gente pode fazer aqui a questão da importância para o SGI, né? Divulgar para os stakeholders principais, né? Para o SGI e para a segurança do trabalho, quais são os stakeholders principais? Os funcionários, mas também o seu gestor. Então, divulgue e passe essas informações para frente. E aí, continuando nessa questão de conflitos de interesse, né? A gente trabalha lá. Se o indivíduo é um stakeholder de alguma empresa, ele pode estar em uma situação de conflito de interesse para desenvolver certas atividades, né? Por exemplo, o funcionário da empresa está em situação de conflito de interesse para escrever uma crítica sobre ela, pois sua relação com a organização afeta seu julgamento imparcial. Então, se ele já tem uma relação com aquela empresa e eu sou membro de alguma organização não governamental lá de fora e que tem interesse nessa empresa, provavelmente as minhas observações com relação àquela empresa vai ser totalmente parciais, porque eu já gosto eu já tenho contatos nessa empresa, já conheço pessoas, então eu vou fazer de tudo para agradar, para dar boas informações sobre essa empresa. Então, não fica muito legal. Por isso que aqui já tem conflitos de interesse, né? Outro exemplo de conflitos de interesse é do gestor que também é acionista da empresa. Ele pode ser levado a tomar decisões de negócios que beneficiam sua condição financeira de acionista, mas não são as decisões ideais para o negócio. Então, eu sou um gerente, um gestor, mas também sou acionista. E aí o que acontece? Na hora de decidir, eu ajudo a decidir alguma coisa que vai me beneficiar diretamente, e não beneficiar o contexto do negócio, mas diretamente beneficia mais a mim do que o negócio de uma maneira mais geral. Isso pode acontecer, isso é conflito de interesse. Na segurança do trabalho também, no setor específico, eu estou lá, eu tenho um SESMIT completo e eu vou fazer alguma coisa e eu procuro
fazer determinada situação pensando apenas no meu crescimento e não no crescimento coletivo do setor. Então, para evitar que essas coisas aconteçam, né, situações desses conflitos de interesse aconteçam, o ideal é que a gente pense no bem maior, que é o crescimento da organização, no caso do SGI, que este sistema de gestão ele seja adquirido e conseguido, porque a empresa pleiteia para o seu crescimento, e se for o caso, naquele setor mais, no micro setor, que é a segurança do trabalho, e que os âmbitos e os anseios e os desejos do setor, que é melhor para a segurança em si, de uma maneira geral, mais ampla, ele seja colocado acima dos interesses particulares, né, meu, do outro, daquele outro, tá bom? Também podemos falar do conflito de interesse que existe quando um presidente do conselho da empresa tem um relacionamento pessoal com o CEO, né, que é o famoso antigo dos presidentes. O que acontece? Acaba acontecendo que o presidente, né, ou presidente do conselho, ele é uma pessoa e acaba tendo um relacionamento íntimo com o presidente e outro, o CEO da empresa. Isso faz com que as decisões ou as tomadas de decisões entrem em conflitos. Por quê? Eu não vou fazer de tudo para não prejudicar ou não fazer contrário àquela pessoa. E isso acaba complicando, né? Isso, os anseios e os desejos do principal, que é da empresa e do crescimento do negócio, acaba ficando em segundo plano. E ainda voltando um pouquinho da teoria dos stakeholders, né? Ainda voltando um pouquinho, descreve que a composição das organizações como um conjunto de vários grupos com interesses distintos. Esses interesses, quando somados, representam a vontade da organização. Então, só para vocês entenderem, se eu tenho um desgaste por conflitos de interesses, isso só vai ser quebrado quando esses grupos, né, esses grupos que são os stakeholders, né, que têm interesses distintos, se somem e representam a vontade da organização. E de acordo com essa teoria, as decisões de negócios devem ser tomadas considerando essa vontade coletiva, né? É claro que para isso, olha bem, para isso o gestor da empresa precisa, antes de mais nada, fazer um trabalho de reconhecimento, identificando quem são os stakeholders e quais são os interesses mais fortes de cada grupo. Veja bem, o gestor, então, ele tem um papel primordial porque ele vai ter que identificar, fazer um mapeamento dos stakeholders para saber qual é os interesses mais fortes desses grupos, né? Assim a gente pega como um exemplo, né? Quando tem um empreendimento imobiliário numa cidade qualquer, né? Principalmente dessas maiores, dessas de média para grandes centros, eles quando eles vão pleitear que a prefeitura avalie e resolva a aprovação o mais rápido possível, eles, para facilitar tudo isso, eles oferecem um plano de melhoria naquela região onde vai ser instalado aquele empreendimento. Então, pode ser que eles façam uma melhoria na parte de mobilização urbana, melhoria em vias públicas, melhoria praças, às vezes creches, escolas infantis. Então, tudo isso ele faz para melhorar, é uma contrapartida, né? Que eles acaba fazendo para quê? E isso, eles descobrem qual é o ponto forte para poder, e os pontos fracos também, e acaba fazendo esse jogo para poder o quê? Para poder satisfazer e também conseguir que as coisas aconteçam da melhor forma possível, que todo mundo consiga andar com seus interesses e o interesse principal acabe sendo preservado, né? Uma outra questão agora, né, que eu vou mostrar para vocês, é esse pequeno quadro, que é um pequeno mapeamento, né? Isso é mais voltado para a segurança do trabalho, mas para quem trabalha com PMI, lá, que é a questão do gerenciamento de projetos, quem tem aí um curso de gerenciamento de projetos, trabalha lá em algum ponto, vai mapear os stakeholders ou aquelas pessoas que vão mais ser afetadas naquele projeto. Então,
Num dos projetos que a gente trabalhou, que foi de ergonomia numa empresa aí, a gente acabou fazendo lá, mapeando os nossos os stakeholders internos, né, da empresa para que quem teria mais envolvimento e quem teria mais influência nesse projeto. Era um projeto voltado para a saúde e segurança, que é de ergonomia, e ali a gente mapeou, então lá tem o presidente, o diretor industrial, o diretor comercial de marketing, diretoria financeira, gerente administrativo financeiro, coordenador de produção, aí tinha os funcionários, o comitê de ergonomia, e cada um com o seu envolvimento, com a sua influência. Então, resumidamente, é isso que a gente tem que fazer, né? E da segurança do trabalho, faz um projetinho bonito, já mapeia e mostra para as pessoas quem são os stakeholders, qual é o grau de envolvimento, qual é o grau de influência. É simples, é fácil, uma tabelinha de Excel, é muito tranquilo, tem modelinhos na internet que o pessoal disponibiliza aí, mas monte o seu, é simples de tudo, né? Não é difícil, muito tranquilo, dá para se fazer e a gente consegue trabalhar tranquilamente, tá bom? E esses são o modelinho. E, né? Só para concluir essa aula de hoje, né, dos stakeholders, né? A partir da identificação dos stakeholders, deve-se preparar um plano de decisão que garanta o fluxo da informação correta para cada um, né? Então, por isso que a gente faz o mapeamento dos stakeholders. A gente encontra cada um. Por quê? Porque depois a gente sabe para quem a gente vai direcionar a informação correta, a informação chega primeiro, por que ela tem que chegar primeiro, e aí a gente vai, de acordo com o grau de importância dos stakeholders, a gente vai direcionando corretamente, né? E de acordo com a teoria dos stakeholders, a gestão dos mesmos exige uma classificação que vá de acordo com a importância exata de cada um deles, uma vez que é praticamente impossível atender todos da mesma maneira e medida, ainda que, segundo a teoria, a gestão eficiente dos stakeholders pode contribuir de forma significativa para o alcance dos objetivos organizacionais, ampliando sua vantagem competitiva e sua integração com o ambiente no qual participa, né? Maravilha! Então eu fiz todo aquele mapeamento, descobri quem são os pontos-chave e aí eu começo a direcionar as informações mais importantes que eu achar para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, não que os outros vão ficar de lado, mas eu tenho que direcionar, qual é o maior influenciador do negócio? Então eu tenho que liberar o dinheiro. Então é para ele que eu tenho que mostrar o cronograma, como é que está o andamento do projeto e tudo mais. Nós sabemos que não existe fórmula simples para o sucesso, mas a comunicação adequada uma boa gestão dos stakeholders pode reduzir os efeitos negativos das péssimas decisões e evitar maiores danos a processos de tomada de decisão. Então, para a segurança do trabalho, né, para os futuros técnicos ou quem já é técnico, a dica é: mande as informações, né, para as pessoas que mais podem influenciar no seu trabalho, que são o seu próprio gestor, os gestores de área e também esses funcionários aí que estão no chão de fábrica, estão lá na obra, né, fazendo os seus trabalhos mais operacionais, né? Em síntese, percebemos que uma identificação eficaz dos stakeholders e seu bom gerenciamento e o atendimento dos interesses dos mesmos são peças fundamentais para o sucesso de uma organização, uma vez que proporciona uma visão otimizada para tomar decisão e o alcance dos objetivos corporativos. O final de tudo é o alcance do bem melhor e o bem comum, que é a melhoria para a empresa. Com relação à segurança do trabalho, o bem comum e o bem melhor é a segurança e saúde dos trabalhadores, que isso vai trazer inúmeros benefícios, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Tudo bem? Pessoal, a nossa aula de hoje ela foi um pouco mais curta, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. É um pouco para falar dos stakeholders e sua importância para o processo de certificação, tanto de certificação quanto também para o processo de certificação de todas as normas individuais, como também para a certificação da gestão integrada e também para o nosso setor, o setor de segurança do trabalho, ao qual muitos de vocês aí que vão me assistir vão trabalhar, tá bom? Espero que tenham gostado. Então, vai lá, assista o vídeo depois que vocês assistirem, dê um like lá, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos
e inscreva-se no canal, tá bom? Tudo bem? Um abraço do fundo do coração e até a próxima!